É possível Deus ter duas vontades? Por exemplo, é possível que Deus queira que todos sejam salvos, ao mesmo tempo em que queira que apenas alguns sejam salvos? Esse é o tema do livro Deus Não Deseja que Todos Sejam Salvos, de Ezequiel Gomes, publicado pela editora Reflexão. Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Ler é Preciso. Me chamo Joséves Lopes. Nesse vídeo falarei sobre o 26º livro que eu li em 2018, Deus Não Deseja que Todos Sejam Salvos, de Ezequiel Gomes. Ezequiel Gomes é bacharel em teologia, mestre em teologia bíblica e conferencista internacional. E também é autor de um outro livro publicado também pela editora Reflexão, chamado A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus. Esse livro é um livro com aproximadamente... É um livro com 92 páginas, um livro fininho, no entanto, é um livro bastante denso em conteúdo. Esse livro é uma refutação a uma outra obra teológica do teólogo norte-americano, muito famoso, muito conceituado, chamado John Piper. Então aqui Ezequiel Gomes ele se lança num desafio bastante grande, que é refutar a obra de John Piper, que é muito conhecido, um grande teólogo calvinista. John Piper publicou um livro chamado Deus Quer que Todos Sejam Salvos. Aqui é uma pergunta retórica, porque John Piper, como um bom calvinista, ele vai afirmar que nem todos serão salvos, que Deus não deseja que todos sejam salvos, ainda que hajam trechos na Bíblia que mostram claramente Deus desejando a salvação de todos. Piper ele defende a tese de que há duas vontades divinas. Uma vontade revelada e outra uma vontade secreta. Na vontade revelada, nós vemos Deus querendo que todos se salvem. No entanto, há uma verdade secreta que faz com que apenas alguns, ou seja, apenas os eleitos incondicionalmente, sejam salvos. Ezequiel Gomes ele vai então propor uma refutação a essa tese. Para Ezequiel Gomes, essa tese faz com que Deus seja um esquizofrênico, porque faz com que ele decrete algo que ele mesmo não desejou. Como, por exemplo, Deus ele não deseja o pecado, mas ele decretou que o pecado aconteça. Ou seja, ele quis que o pecado acontecesse, ainda que ele não deseja o pecado. Então, isso fica muito confuso. Outro ponto fraco da teoria de Piper, segundo Ezequiel Gomes, é o fato da vontade revelada de Deus não ser soberana. Por quê? Porque ainda que na teoria Deus queira certas coisas, a vontade revelada, no final das contas, quem vai se sobrepor a essa vontade revelada é essa tal vontade secreta. Na prática, é a vontade secreta que vai ter supremacia em relação à vontade revelada. Então o texto, o livro, basicamente ele se detém nos trechos que John Piper seleciona na sua obra. E aí seria interessante ler esse livro com o livro de John Piper. Talvez eu tenha sentido um pouco de dificuldade justamente por isso. Eu não sabia que esse livro era uma refutação desse outro livro de Piper. Então, assim, eu pretendo reler brevemente esse livro, porque eu gostei bastante. No entanto, eu quero reler com a obra de John Piper, para poder fazer realmente esse contraponto. Porque o livro, basicamente, é isso. É pegando os trechos que John Piper utiliza para defender que há realmente duas vontades em Deus, e ele pega esses trechos e vai refutar um a um, de maneira bem bíblica, bem exegética, bem profunda realmente. Eu gostei bastante, apesar do livro ser bastante curto, mas ele consegue, de uma maneira bastante clara e objetiva, refutar esses pontos lançados por John Piper. Okay? Então esse é o livro Deus Não Deseja que Todos Sejam Salvos, de Ezequiel Gomes. Ele vai refutar o livro de John Piper e vai propor também uma alternativa ao calvinismo de John Piper. Ele vai mostrar que o arminianismo clássico, ele consegue de maneira mais lógica, de maneira mais coerente, relacionar esses conceitos como soberania de Deus,
a queda, a eleição, a salvação da humanidade. O arminianismo ele consegue relacionar esses conceitos sem precisar lançar mão dessa tal vontade secreta de Deus. Ok? Então, um livro que eu gostei bastante, de 0 a 5, 4 estrelas, Ezequiel Gomes, Deus não deseja que todos sejam salvos. Tá? Então, agradeço mais uma vez por você ter acompanhado esse meu vídeo. Aguardo você no próximo e vamos ler, porque ler é preciso.